Várias elétricas irão anunciar dividendos em dezembro. Vamos ver então o quanto que elas podem estar anunciando de dividendos, como que está o momento dessas empresas e também quando que deve ser a datacom destes dividendos. Já deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal ativando o sino, que aí você não perde quando eu falo das elétricas, que eu sempre estou trazendo aqui no canal, tá? E vamos começar com a Engie, uma empresa que paga ótimos dividendos, ao mesmo tempo que ela cresce muito também, sem deixar com que a sua dívida saia do controle. Então a gente viu ao longo dos últimos anos a Engie crescendo muito nas receitas, o lucro vai crescendo, mas oscilando bastante, vendo no trimestral fica evidente a oscilação. Quando a empresa cai, muitos lucros sempre tem quase sempre vai ter algum motivo pontual por detrás. Nesse último aqui, 2020, ali 2021 principalmente, foi a questão da crise hídrica, ela tem hidrelétricas, né? Foi a questão também do IGPM, ela tem uma dívida ali, vamos chamar de dívida vinculada à concessão, que era muito no IGPM, ela até mudou um pouco isso, diversificou mais, e aí trouxe esse custo para a empresa. Então isso aí foi pontual, passou esse período, a empresa volta a dar lucro, volta a ter um momento, inclusive, de provável boa estabilidade em 2024, mesmo com o preço de energia estando em baixa, né? Então a empresa é muito resistente, ela passa aí por todo tipo de problema, lembrando que ela é uma empresa que gera energia de diferentes fontes, hidrelétrica, solar e eólica, tem transmissão de energia e tem transmissão de gás. E aí nós vemos aqui aquela velha regra, né? Cotação marrom segue lucro verde. E aí, anualizado, a gente vê menos oscilações no lucro. O lucro foi subindo muito aqui. O que aconteceu foi que a cotação foi seguindo este lucro, né? E aí, nesse período de queda, foi uma boa oportunidade ali em 2021, chegando o auge da queda do lucro, foi o auge da queda da cotação, e em 2022 em diante, a empresa começa a subir, e como os lucros devem se manter aqui um pouco melhores em 2024, se a cotação fazer o mesmo que ela vem fazendo ao longo do tempo, a cotação deve subir um pouco aí, e aí a empresa mais à frente tem mais crescimento a ser feito, e sempre pagando bons dividendos aí. A dívida dela, eu não gosto de ver muito dívida da Engie, a não ser pelo seu próprio release lá no RI da empresa mesmo, mas aqui nos dá uma noção que ela se alavancou, depois foi desalavancando agora, iniciando uma desalavancagem, mas de novo, a Engie é importante você ver lá no release da empresa, que é só para a gente ter uma noçãozinha mesmo, né? Então a empresa costuma anunciar dividendos em dezembro e normalmente a datacom costuma ser em dezembro também os dividendos dela, tá? Como eu disse, é uma empresa que sempre está investindo, nesse ano não foi diferente, ela ganhou um leilão de transmissão interessante, mais rápido aqui de 250 milhões praticamente, mais receita aqui previsível para a empresa. E temos a empresa aqui também adquirindo geração de energia eólica, ela fez aqui uma compra interessante, investindo aqui 3,2 bilhões, tá? E aí é interessante ela investir em energia solar no momento aí de preço de energia com problema, em baixa, né? Porque aí ela acaba pagando, teoricamente, um pouco mais barato nesses ativos. E aí ela acaba tendo, vamos dizer, um yield ou um cost para ela aí melhor, né? Mais para frente ela vai ter um resultado melhor por ter comprado aí na baixa. A Engie é uma ação que subiu 18,7% no último ano, vem de uma alta, mas eventualmente ela faz umas quedas. E a Engie é uma empresa excelente para quem gosta de fazer aquele dividendo adicional com opções. Então, toda vez que a Engie tem uma queda muito forte, eu compro muito, mas antes que ela caia forte, eu já vou me comprometendo a fazer muitas compras nessas quedas aqui, principalmente quando eu vejo que não tem grandes motivos. Aí eu posso até pegar pesado nos compromissos de comprar a Engie no futuro, via opções, e aí eu ganho um belo de um dividendo adicional com a Engie. Lembrando que nesse fim de semana acaba a promoção Black Friday do meu curso de opções, link na descrição do vídeo nos comentários fixados para você aprender a fazer esse dividendo aqui adicional com a Engie, ou de repente comprar uma ação de forma protegida contra quedas, enfim, curso, link na descrição do vídeo nos comentários fixados. Então a Engie deve anunciar dividendos em dezembro para dezembro mesmo. O yield que eu previ na empresa no fim do ano passado é de 8,15%. O dividendo é de 3,56%. Ela já pagou 1,78%, coincidentemente, segundo minhas contas. Então faltaria pagar 1,78%, que daria 4,07 de yield de uma só vez.
segundo aqui as corretoras, ela não está tão descontada assim. O consenso em dezembro aponta um desconto de apenas 4,2 na Engie, mas a Engie é sempre assim, sem um desconto muito grande, porém uma empresa que ótima para o longo prazo. Copel é uma empresa que andou de lado por muitos anos, mais de um tempo para cá ela foi enxugando o quadro de funcionários, foi trabalhando eficiência, focando no core business, o que fez a empresa crescer bastante suas receitas e crescer bastante também nos lucros. Agora vem a privatização da empresa para continuar essa crescente nos resultados. Era necessário isso para continuar essa crescente. Então ela teve um ciclo de alta aqui em lucros e com certeza em cotação junto, agora deve iniciar um novo ciclo. Então a gente vê aqui um crescimento muito bacana aqui nos lucros. Tem aqui alguns não recorrentes, tá? Então por isso que ela está meio bagunçada recentemente, mas aos poucos aí a gente vai ver que os resultados vão dar certo. Olha a cotação aqui seguindo o lucro, subiu bastante. O lucro caiu aqui e a cotação não, porque o mercado sabe que foi não recorrente, inclusive ela tem a privatização aí acontecendo, né? Então a gente tem aqui o programa de desfazimento do programa de units, então quem tem a CPL 11, ela deve virar aí a 6 e a 3, né? Porque a empresa aqui, ela acha que depois do follow-on que ela fez, a privatização, ela acha que é adequado manter apenas as 6 e a 3 nesse momento. Na minha opinião, em algum momento mais à frente, ela vai manter apenas as 3, mas isso é só uma opinião, não sabemos quando ela vai fazer isso, mas ela deve mirar aí novamente, entrar no novo mercado. Então, quem tem a 11 deve virar 3 e 6, e entre aqui a 3 e 6, nós temos um desconto maior na 3, porque ela paga dividendos menores, é 10% maior na CPL 6, né? E aí é aquilo, você tem que lembrar que em algum momento, sabe-se lá quando, a CPL 6 deve virar 3. Não sabemos aí quando. E assim que sair um fato relevante, provavelmente a CPL 3 e a 6 vão convergir para o mesmo preço. Muito provável a 3 vá buscar o preço da 6, tá? Então a Copel privatizou, subiu 20,4%. Na minha opinião, vai ter bons resultados também no ano de 2024. Os dividendos devem dar até uma reduzidinha, mas vão voltar aí a crescer aos poucos, deve voltar a ser uma ótima pagadora de dividendos. Então a Copel deve ter dividendos em abril, mas o anúncio talvez saia agora em dezembro. Pelo mapa do dividendo inteligente, é esperado que a empresa anuncie em dezembro, mas pode ser que ela anuncie um pouco depois. Mas é bom já deixar ela no radar. Então a Copel talvez anuncie dividendos em dezembro, a Datacom deve ser em abril. O yield projetado por mim no ano é de 5,23, inclusive uma correção aqui para membros do canal que eu fiz uma edição recente e deu uma mexida errada lá, já corrigi agora, tá? Então o yield projetado no ano é 45 centavos, pagou 33 centavos, então faltam pagar 11 centavos, que daria aí 1,19 de yield. Em termos de preço justo, o mercado, o consenso vê um desconto de 37% na Copel, cada vez vem projetando mais alto esses valores aqui, tá? A Alupar também está no mapa do dividendo inteligente do Barsi, prevendo dividendos para dezembro, mas, na minha opinião, esse dividendo deve ser anunciado somente no começo do ano que vem. Mesmo assim, vamos falar rapidamente dela para ela ficar no radar. Os dividendos vêm crescendo ao longo dos últimos anos, é uma empresa de crescimento de dividendos. Começou baixinho ali, quando a gente pega lá atrás, no período de investimento, e agora vai crescendo e deve continuar mais com os resultados sendo entregues. O GPM vai atrapalhar um pouco agora, né? Ajudou bastante no passado, mas ainda assim é um case de crescimento de dividendos. Podemos ver as cotações da empresa. No último ano subiu 17 e poucos por cento e recentemente ela vem num zigue-zague, né? Então fica bem nítido aqui que parece ser interessante buscar a empresa quando ela vai nessas mínimas aqui. Faz sentido o mercado ficar fazendo isso? Não faz, mas a gente se aproveita, né? Então eu só olho para a Alupar quando ela está na casa dos 28,10 mais ou menos, né? Por quê? Porque o mercado faz isso. Então a gente simplesmente não pode vencê-los, junte-se a eles, né? A gente sempre observa muito mais o case da empresa do que as cotações, mas já que tem outras empresas baratas também, então quando ela dá essas subidinhas aqui, eu fico só olhando. Caiu, aí eu posso comprar um pouquinho, posso tentar vender também opções para ganhar um dinheiro adicional com ela, mas é mais difícil com a Alupar, enfim, né?
A Alupar, então, deve anunciar dividendos, na minha opinião, só no começo de 2024, mas fique no radar, porque pelo mapa do Dividendo Inteligente tem dividendos aí para dezembro. CEMIG, a CEMIG lembra bastante o case da Copel, uma empresa que vem trabalhando muito aqui eficiência nos últimos anos, receitas foram crescendo, lucro foi crescendo bastante e com isso as cotações cresceram também. Só que chega um ponto que é melhor privatizar para continuar trabalhando essa eficiência. E aí é que está o grande problema. De possível privatização, a empresa agora passa por um momento de talvez ser federalizada nas mãos do governo federal. A gente sabe que enche a máquina pública, né? Então, enfim, já fica aqui bem ameaçado esse case aqui de turnaround da CEMIG. E aí a gente vê que ela deve anunciar dividendos em dezembro, mas a cotação aqui está um pouco imprevisível. Ela caiu, vinha subindo bem, como sempre, e agora está com alta de apenas 6% no ano, porque ela despencou aqui após esse risco de federalização, embora tenha dado uma recuperadinha aqui. A gente vê que a queda foi forte. Ela chegou a cair aqui nessa sequência 22,5%. Esse é o tamanho do medo do mercado com a empresa sendo federalizada. E quem é membro do canal viu lá na planilha que eu previ o dividendo para a Copel em 8,18% neste ano, dando 90 centavos por ação. Eu não fiz as contas de quanto a CEMIG pagou no ano exercício de 2023 para falar o quanto faltaria ela pagar, mas o fato é que eu previ no ano 90 centavos. Em termos de preço justo, as corretoras veem um desconto de 23,8% na CEMIG, mas ela pode ser federalizada. Esse desconto com certeza vai diminuir pelas corretoras, mas se ela for privatizada, por outro lado, deve aumentar ainda mais, como vem acontecendo com a Copel. Então é um pouco ambíguo aqui dizer se a CEMIG está muito barata ou não. Neoenergia é uma empresa que vem crescendo muito seus resultados. Ela pegou ao longo do tempo muitas distribuidoras de energia que estavam ruins, o governo tratou muito mal, o governo trata mal todas as empresas basicamente, ela consegue então pegar num período ruim e olha o que ela vai fazendo aqui, ganhando muita margem. A margem vai ficando maior, vai conseguindo também trazer um crescimento na receita, que ela vai adquirindo novas frentes, vai com tudo isso fazendo a eficiência e o crescimento superar aqui o endividamento que a empresa vai adquirindo ao longo desse tempo, e conforme ela vai trazendo mais eficiência, vai gerando mais resultado, ao longo do tempo os dividendos vão crescendo, mas tem que ter um pouco de paciência com a Neoenergia nesse sentido. Mas a gente vê aqui o dividendo já crescendo e neste ano já foi bastante bacana o dividendo, 5,7%. A Neoenergia ao longo do último ano subiu 36,9%, chegou a subir mais, deu uma queda considerável, mas já vem aqui numa recuperação. Segundo o consenso, Neoenergia tem um desconto de 30,6% aqui no mês de dezembro, né, desconto calculado. Ela deve anunciar dividendos em dezembro pelo mapa do dividendo inteligente de Barça, talvez a Datacom seja em janeiro, mas não é uma empresa que eu tenha calculado aqui a previsão de dividendo para ela, mas enfim, fica aí no radar de vocês. Transmissão Paulista, eu sempre falo da Transmissão Paulista aqui, então nem preciso ser muito específico, né? Vocês sabem que gosto muito da empresa, ela deu uma recuperada aqui nos últimos 12 meses, uma alta de 2,8%, chegou a ter uns momentos aqui de baixa por conta de muitas vezes ruído, né? Temos um PVP de 0,90, que ainda indica que ela tem um certo desconto, né? Um indicador só também não diz muita coisa, né? Mas enfim, ela deve anunciar dividendos sim em dezembro, ela está num período de frequência menor de dividendos por conta desse momento que ela está aqui de investimento, né? Mas é uma ótima pagadora de dividendos. Temos uma boa notícia para a Transmissão Paulista, que ela vai integrar agora no Ibovespa. A má é que isso aqui fez as ações subirem um pouco. Antes mesmo de acontecer o fato, já tinha um ruído ali, ela já deu uma subida, né? Mas o bom é que ela ganha aqui visibilidade. Isso aqui é bom desde para garantir um pouco menor a taxa de empréstimos que ela faz, a ganhar mais liquidez aí para quem opera com opções como eu, é maravilhoso. Enfim, entrando aí no Ibovespa, então, e aí na Transmissão Paulista a gente já sabe que tinha um enrosco no passado do RBSC, a gente sabia lá atrás que ela iria cair, depois iria recuperar, recuperou-se, a gente imaginava de novo que teria uma queda por conta do dividendo, mas dessa vez seria mais suave a queda, porque a gente sabia que os lucros da empresa iriam subir bastante, né? E aí cotação também segue o lucro, é dar um meio termo ali, talvez uma lateralização, ficar nesse negócio aqui de zigue-zague, né? Mas o que aconteceu foi surpresa, a Eletrobras querendo vender sua fatia na empresa, né? Que ela detém da Transmissão Paulista, e aí as ações caíram bastante. Então isso aqui tudo abaixo dessa linha amarela, vamos assim dizer, foi uma surpresa para mim, que eu aproveitei, como vocês viram, não só comprando, como vendendo puts e tudo mais, né? Ganhando aí
prêmios com opções, e aí a empresa depois dispara com a questão da Eletrobras desistindo aí, né, de vender, pelo menos nesse primeiro momento, mas pode acontecer isso de novo, pode ter uma cotação pressionada novamente no futuro, mas o fato é que também temos a entrada no Ibovespa e os dividendos vão aparecer de novo e daqui a pouco vão ganhar mais regularidade, então é difícil ela ter grandes chances como essa aqui. Isso aqui foi muito bacana, né? E a empresa, na minha opinião, deve então anunciar dividendos em dezembro, com a Datacom em abril. Como nós vimos lá para membros do canal, a previsão do yield é de 1,72, que daria então 7% de dividend yield de uma só vez. Como ela não pagou nada no ano, ela vai pagar 7% de dividendo de uma só vez. Então é um dividendo bastante bacana. O mercado não vê desconto nela, acha que está aí no preço, 3,8 só de desconto, mas é uma empresa de transição de energia, não vejo também um desconto muito grande depois dessa alta, mas ainda assim um desconto bacana no longo prazo. O que é um desconto bacana no longo prazo? É uma empresa que tem resultados extremamente previsíveis, perenes, que paga ótimos dividendos e sem esquecer do crescimento. É muito importante que a empresa não esqueça do crescimento, e aí ela tem nessa visão de longo prazo um preço muito bacana. Taesa, quando a gente pega a Taesa aqui no longo prazo, a gente vê que as cotações não pararam de subir mesmo, com muitas vezes o mercado mandando vender as ações. Ela paga ótimos dividendos, nos últimos 12 meses subiu mais 10,7% com muita volatilidade, por conta aí da questão do IGPM que atrapalhou ela. O IGPM ficou negativo, o reajuste dela foi negativo, e aí realmente impactou, porém ela compensou isso aqui com entrega de novos projetos. Falando em projetos, crescer e pagar dividendos causou um certo endividamento na empresa, e é isso que o mercado fica vendo agora, né? O GPM está mais tranquilo, não vai mais ficar negativo, porém ela tem que ganhar novos projetos mais à frente. 2024 tem muita coisa, então ela deve estar ganhando alguma coisa. É necessário porque lá em 2030 ela perde algumas concessões, enfim, né? Vai para licitação e tudo mais, provavelmente, então é bom ela fazer esse caminho aí de antecipação. Em termos de cotação, a gente vê no último ano muito zigue-zague, né? E aí eu acabei comprando ela um pouquinho mais aqui nesse fundo, sempre devagar. Ela é uma empresa que, quando ela esteve no fundo, tinha outras baratas também. Nunca esteve de graça a Taesa aqui recentemente, né, depois dessa pegada de alta que ela teve. Mas olha só, o mercado já põe ela para cima de novo, e aí nesse cenário eu fico só olhando a empresa. Eu gosto muito dela, não vendo nem que ela atinja novos topos, porque ela paga ótimos dividendos. Eu sei que é uma empresa de transmissão, né? Uma empresa que sempre gera muitos resultados previsíveis. E aí ela deve anunciar dividendos em dezembro, muito provavelmente para ser pagos ali em janeiro, na minha opinião. Então a Taesa deve anunciar dividendos em dezembro, pelo mapa do dinheiro inteligente de Barsi. A Datacom deve ser em janeiro, assim como o pagamento. Eu previ para o ano na empresa 3,24 de dividendo, que representa 8,9 aqui de yield. Ela já pagou 1,58, então faltaria pagar 1,66. Daria então 4,55 de yield de uma só vez. O curioso é que o consenso inúmeras vezes recomendou venda, e o fato é que a empresa não foi caindo tanto como eles queriam, e eles foram elevando esse preço justo aqui. Agora a gente já vê o consenso falando que ela está no preço, né? Embora muitos ainda mandam vender, ninguém está falando que ela está muito cara, né? Eles foram subindo o preço. Então considere se tornar membro do canal para ter acesso à planilha de dividendos para essas empresas elétricas e diversas outras, além dessa planilha aqui de dividendos remanescentes neste ano que eu estou também disponibilizando aí, tá? E comenta qual dessas elétricas você tem maior posição. A minha é a Transmissão Paulista. Um abraço.